Muito bem, então um dos assuntos hoje, quantidade de movimento. Ela tem a ver com a dinâmica, ou seja, a parte da física que estuda movimentos dos corpos e as suas causas. E a quantidade de movimento, o nome é muito sugestivo, ela é um vetor também e indica a possibilidade do corpo transferir movimento para o outro. Então, quantidade de movimento só vai existir quanto mais rápido um corpo for. Isso quer dizer que para existir quantidade de movimento tem que existir velocidade, obrigatoriamente. A fórmula é Q igual a m vezes v. Lembrando que massa é escalar e velocidade é vetorial, tá? Então, para eu saber o quanto de movimento um corpo possui, massa vezes velocidade. Não é nada muito complicado de calcular. Só lembrando que a unidade é um pouco estranha porque as unidades se multiplicam também. Então é quilograma vezes metro por segundo. Ou seja, se você já via velocidade em quilômetros por hora, já pode ir convertendo. Bom, em relação à conservação da quantidade de movimento, essa é uma condição mais teórica porque a gente só fala de conservação em física, tanto de energia mecânica ou quantidade de movimento, quando não existem forças dissipativas, como por exemplo força de atrito ou força de arraste. Isso quer dizer que nessa condição o problema vai dizer que a força de atrito ou a força dissipativa é desprezível. E aí, o que implica a conservação? A quantidade de movimento deve ser constante, ou seja, a quantidade de movimento total do início tem que ser igual à quantidade de movimento total do final. Então, por exemplo, se eu tenho dois caminhões aqui, cada um com uma massa e uma velocidade, você vai vai multiplicar MAVA para sair o QA, MBVB para sair o QB e vai somar essas duas quantidades de movimento, vai dar um valor. Esse valor tem que ser o mesmo após a colisão. Então aqui antes da colisão ou batida, durante a colisão e após a colisão. Vamos lá. Então, o que acontece? Você vai reparar que os caminhões batem e voltam. E a velocidade está com o sentido invertido. Ou seja, VA e VB elas são vetores que estão se encontrando e VA' e VB' são vetores que estão se separando. Ou seja, é parecido com uma colisão das esferas de sinuca, por exemplo, de bilhar. Você colide as bolas, as esferas uma contra a outra e imediatamente elas se separam. Colidem e separam. Por quê? Vai dar a característica de que a colisão foi perfeitamente elástica. Então, a elasticidade das colisões tem a ver com a transferência de movimento e tem a ver também com o tempo que elas vão ficar colidindo. Quando um movimento, uma colisão dessas é perfeitamente elástica, os corpos colidem, ficam colididos por um espaço de tempo virtualmente desprezível ou desprezível e se separam com os vetores no sentido contrário aos originais. Quer dizer que não houve perda de energia. Porque quando dois corpos batem um contra o outro, colidem um contra o outro, o tempo que demorar na colisão é o tempo que está se perdendo energia. As velocidades vão ser bem menores do que as iniciais. E aí vamos ter dois tipos de movimento. Ou parcialmente elástica, se esse tempo for maior, vão se separar, mas o tempo vai ser maior, ainda por cima. Ou ainda inelástica, que é quando os corpos eles ficam unidos. E isso vai acontecer toda vez que um dos materiais for muito macio, não for muito rígido. Então os corpos eles vão ficar grudados um ao outro e aí a elasticidade da colisão vai embora, tá?
Inclusive, essa fórmula aqui sofre uma alteração, que no final fica V final multiplicado por MA mais MB, porque quando os corpos ficam unidos, grudados, os dois corpos possam ser considerados um conjunto só, com a mesma velocidade. Bom, mas esse caso aqui em particular tem a ver com a conservação. Então, dois corpos, cada um com seu M e seu V, colidem e se separam quase que instantaneamente. É por isso que é perfeitamente elástica. E aí nós temos a quantidade de movimento conservada. Na mesma situação, ó, eu posso fazer com que um corpo em movimento, nesse caso eu tenho dois vagões de trem, um com 30 toneladas e 10 metros por segundo, o outro com 10 toneladas e estando parado. A lógica aqui da física é que se você tem um corpo já em movimento e ele vai colidir contra um corpo que está parado, a tendência física natural é que o corpo que está em repouso adquira movimento. Aí vem a pergunta, mas Eudes, o corpo que já estava em movimento, ele vai parar? Não obrigatoriamente. O que a gente pode afirmar é que ele vai perder velocidade. Toda vez que um corpo estiver em movimento e ele colidir com um corpo que estiver em repouso, a certeza física é o primeiro corpo, esse vagão, esse trem azul, precisa ter velocidade menor do que no início, porque ele vai transferir parte da sua quantidade de movimento para o trem amarelo aqui, é o que vai acontecer. Ele passa de 0 a 15 metros por segundo. E como aqui está falando que a conservação da quantidade de movimento está acontecendo, a expressão é a mesma, ó. Quantidade inicial igual a quantidade final. Aí no caso é só fazer conta. Aí no caso seria 30.000 vezes 10, 300.000. Aqui vai dar 0, porque está multiplicando por 0 não vai interferir. Quer dizer que só quem tem quantidade de movimento é esse trem azul. Significa que no final é necessário ter 300.000 também, em quilograma-metro por segundo. Por quê? Porque está conservando. Então esse trem azul vai ceder quantidade de movimento para o amarelo, de forma que ambos no final a soma dê 300.000 também. Que é o que acontece aqui, ó. O trem azul passa a ter 30.000 vezes 5, que é 150.000. E o amarelo já tem 10.000 quilos, com 15 dá 150.000 também. Então essa soma também dá 300.000. Então, quando a questão diz que a quantidade de movimento está sendo conservada, significa dizer que haverá transferência de movimento, porém, a soma da quantidade de movimento dos corpos é a mesma. Tá? Bom, aqui no caso estamos analisando a parte mecânica, né? No caso. Tá? Outra coisa, se essa condição não for respeitada, se não tivermos conservação, se o problema não indicar isso, que está sendo conservado, nós teremos que parte da energia dos corpos será dissipada, o que é o que acontece normalmente. A gente já estudou isso em outras ocasiões. A energia dos corpos está sempre se transformando. Parte da energia dos movimentos é convertida em atrito, é convertida em calor, é convertida em vibração. Então a transferência de energia entre os corpos, lembrando que aqui estamos falando de quantidade de movimento, mas se falarmos aqui de energia, estamos falando de energia cinética, tá? Em particular. Então, se essa energia é conservada, vamos usar esse teorema. Se não, ela vai ser dissipada. E aí nós teremos uma colisão inelástica, que é o que eu falei antes. Quando dois corpos batem e ficam um tempo considerável presos um ao outro, ou ainda totalmente presos um ao outro, forças dissipativas estarão atuando, porque os corpos eles não vão colidir
e voltar instantaneamente ou simplesmente não vão voltar. E aí nós temos a questão da colisão ser inelástica. Nesse caso aqui, a colisão ainda tem elasticidade, tá? Porque os corpos ainda conseguem colidir e ainda conseguem, elas se separam, mas aqui eu posso dizer que é parcialmente elástica, porque as velocidades, os vetores de velocidades estão indo para o mesmo sentido. Normalmente, quando é totalmente perfeitamente elástica, os vetores têm sentidos contrários, ou seja, aqui é parcialmente elástica nesse caso. Bom, então vamos lá. Outra coisa que existe aqui com relação à quantidade de movimento é o seu tratamento em relação ao impulso. Impulso esse que eu já vou fazer o comentário agora rapidinho, porque o impulso ele tem a fórmula dele sozinho e a expressão com a quantidade de movimento. Então, comentando aqui rapidinho sobre o impulso, que ele é uma grandeza física vetorial e o conteúdo dele, ou o cálculo dele, é a força média, ou seja, basicamente força aplicada por um certo intervalo de tempo. Então, se você empurra um corpo e esse empurrão dura 3 segundos, você vai calcular a força vezes esse tempo. A unidade é o Newton segundo, né, para variar. Tem força, tem Newton. O impulso ele é entendido como mudança da quantidade de movimento de um corpo. Por que isso? Porque quando a gente faz força sobre um corpo, a gente altera a inércia desse corpo. Na prática, altera a sua velocidade também. Toda vez que uma força é aplicada em um corpo, fora do sistema da primeira lei de Newton, ela vai produzir aceleração. Se vai produzir aceleração, vai alterar a velocidade. E se alterar a velocidade, vai mudar a quantidade de movimento de um corpo. Por isso que impulso, dentro do conteúdo de quantidade de movimento, impulso significa ΔQ. Então, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E aqui já temos uma pequena mudança. Nessa parte anterior daqui do conteúdo, nós estamos conservando a quantidade de movimento. O que isso quer dizer? Que a quantidade de movimento inicial é igual à final. Atenção, não é da velocidade que eu estou falando da quantidade de movimento. Só que, quando temos isso aqui, no mesmo problema de física, não vai ter, dificilmente vai ter, creio eu, conservação, na mesma questão, conservação de quantidade de movimento e impulso. Porque a definição de impulso é o quê? Variação da quantidade de movimento. Ou seja, só vai ter impulso quando o sistema não for conservativo. Porque se o sistema for conservativo, a quantidade total de movimento não muda. E aí qual vai ser o valor do impulso? Zero. 0 Newton segundo, no caso. Tá? Então, falando mais um pouco de impulso. Deixa eu ver, grandeza vetorial. Tá, aqui já está comentado. Então, o impulso basicamente vai implicar em mudança de velocidade ou mudança na quantidade de movimento. Aqui no caso já foi comentado. Impulso, se você for fazer cálculo só dele, é força vezes ΔT, ou QF menos QI dentro do conteúdo de quantidade de movimento. E aí, no caso, a gente pode fazer uma expressão maior. Impulso pode ser essa expressãozinha aqui. Porque impulso pode ser força vezes ΔT, que é a sua definição natural, força média ou constante, né? Por que força média? Porque a força, dependendo do sistema, ela não é constante. A força ela pode ir aumentando ou diminuindo com o transcorrer do tempo. Por isso, força média. E em relação ao ΔT, é o tempo de aplicação. Então, se eu, por exemplo, estiver interessado na variação da quantidade de movimento ou estiver interessado no tempo, e eu não tenho ainda, basta eu ter essa variação e a força, a depender naturalmente do problema. Bom, aqui está falando de alguns usos do dia a dia do impulso. No caso,
Alguns exemplos práticos. Os para-choques presentes nos veículos são feitos de materiais elásticos. Durante uma batida, esses para-choques sofrem grandes deformações até o veículo parar completamente. Isso aumenta, tem a ver com a matéria, aumenta o tempo da batida, diminuindo assim o módulo da força média sobre o automóvel. Dessa forma, os passageiros no interior do veículo sofrerão menos com a desaceleração. O que acontece em relação à física do trânsito é o seguinte: você quando acelera um veículo, o veículo acelera primeiro e depois o seu corpo se acostuma com essa aceleração. Tem um delay, tem um atraso em relação à aceleração do veículo e à aceleração do seu corpo. Porque quando o seu carrinho está a 80 km por hora, ou 100, o seu corpo vai acostumando até chegar nos mesmos 100. O que é uma batida de carro? A batida ela acontece de que maneira? Instantânea. Ela dura pouquíssimo tempo, menos de 2 segundos, menos de 1 segundo às vezes. Piscou o olho, bateu um veículo no outro. Só que qual que é o problema disso? Você está num carro a 100 por hora e bate em outro carro que também está numa velocidade alta. E quando os dois carros batem, o veículo desacelera instantaneamente. Só que o seu corpo, pelo efeito da inércia, está na mesma velocidade que o carro tinha antes. E é por isso que se recomenda usar cinto de segurança, porque o seu corpo vai para frente imediatamente. E mesmo que você esteja com o cinto de segurança, se não tiver algo no automóvel que ajude o veículo a desacelerar um pouco mais, o que vai acontecer? A pressão que isso vai causar dentro do veículo vai imprensar o seu corpo contra o cinto de segurança. Vai te machucar, para dizer o mínimo. Então é uma aplicação bem útil, teórica no caso, que os para-choques têm que ser feitos de materiais elásticos no sentido de serem macios. Por quê? Porque se os corpos, se os para-choques fossem feitos de materiais super ultra rígidos, por isso que lataria de carro também é rígida, mas em relação à batida ela é macia. Por quê? Porque quando você tem material deformável, ou seja, que amassa facilmente, na hora da colisão, eles vão colidir, vão bater e vão se deformar. Nesse tempo que eles estão se deformando, a energia cinética dos dois veículos está sendo transferida para a deformação. E isso vai diminuir a velocidade dos veículos e aumentando o tempo da colisão, tornando a colisão o quê? Ou parcialmente elástica ou inelástica. E nesse caso é mais seguro se for um desses dois. Porque se uma batida for perfeitamente elástica, a chance de causar óbito é extremamente alta. Tá? É um exemplo bem bacana, bem interessante no sentido de cotidiano. Outro, o boxeador se prepara para receber um golpe do qual não conseguiu se desviar. Ele coloca seu rosto para trás, aumentando o tempo de contato do golpe, diminuindo assim a força exercida sobre ele. É uma coisa interessante. Se o tempo aumentar, a força sofrida diminui, já dentro da ideia aqui do impulso. Lembrando que impulso é força vezes delta t, e se eu quiser saber a força, é só dividir o impulso pelo tempo. Bom, aqui já foi os comentários que eu precisava fazer. Então, vamos passar para alguns pequenos exercícios aqui para ir ficando nos trinques, ficando afiados. Eu separei alguns aqui, mas naturalmente eu vou separar alguns aqui para falar e outros para vocês treinarem. Primeiro, a grandeza física conhecida como acerca da grandeza física conhecida como quantidade de movimento, são feitas as seguintes afirmações. 1. A quantidade de movimento é escalar. Falso. Já logo aqui. Escalar significa que depende só da informação numérica. E, por exemplo, tempo é escalar, basta eu dizer que horas são, ou quanto tempo tem no meu cronômetro, ou que dia é hoje, enfim. Temperatura, basta eu dizer quantos graus Celsius, Kelvin ou Fahrenheit tem o sistema. Massa, basta dizer quantos quilos, enfim.
Não é o caso da quantidade de movimento, porque ela é uma grandeza física vetorial. Ela depende da velocidade, então a quantidade de movimento acompanha o vetor velocidade, inclusive, então não, ela é vetorial. 2. A unidade de medida é o quilograma metro por segundo, verdadeiro, já comentei isso. Terceira, a quantidade, aqui está certo porque é produto entre massa e velocidade. Produto é multiplicação, então vai ter que ser 2 e 3. Letra B, acerta. Bora para a próxima. Não precisa nem pensar muito. Espera aí, a questão 2, tá, dá para fazer. Um corpo de massa M, o pessoal se enrola um pouquinho quando tem álgebra, mas é a vida, né? Não tem muito o que fazer. Um corpo de massa M se desloca com velocidade v, sabendo que o módulo da quantidade de movimento desse corpo é igual a Q e que sua energia cinética é E. Determine em termos de Q e E quais devem ser os módulos da quantidade de movimento e da energia cinética caso desse mesmo corpo, caso a velocidade v fosse duplicada. É uma questão de álgebra, no caso, e é só analisar o que vai acontecer. Primeiro, considerando que Q é igual a m vezes v, falando de Q primeiro, a única coisa que está acontecendo de Q para Q', quando temos dv assim em física, o que acontece? De Q para Q', a gente tem o quê? Letra Q original, definição do problema. Letra Q'. Quantas vezes, para mais ou para menos, essa quantidade de movimento vai ser maior ou menor do que o original? O que vai acontecer? A letra V vai ser trocada por V'. A massa continua a mesma. E V' é o dobro de V. Então vai ficar 2V. Só que, como m vezes V é igual a Q, esse 2 está multiplicando todas as parcelas. Então, aqui no caso, propriedade no caso comutativo. Então, esse 2 vai multiplicar o m e o v, virando 2v. Então, Q' é 2Q. Então, já elimina bastante opção ali. A letra B, no caso ali, letra D ou B. Enfim, vai fazer a mesma coisa com a energia cinética. A única coisa que vai ter que prestar atenção na energia cinética é que a velocidade está ao quadrado. Então, quando você colocar 2v, é o próprio 2v que fica ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter... vai ficar 4mv ao quadrado sobre 2, porque esse 2 vai ficar ao quadrado são 4. Só que aí o que o pessoal vai falar é que cancela esse 4 com esse 2. Não é para cancelar esse 4 com esse 2, porque nessas questões a gente tem que fazer aparecer parte da fórmula original. Q é igual a quem? mv. Então tem que aparecer mv para transformar em Q. Q é energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Então no meio da conta tem que aparecer mv ao quadrado sobre 2 para eu poder transformar em quem? Energia cinética. Então, a energia cinética nova é 4 vezes a anterior. Letra D aqui. Terceira. Ou seja, em algumas provas tem questões algébricas assim, né? Então não está errado. Terceira. Determine o módulo da quantidade de movimento de um veículo automotivo de 900 kg que se desloca com velocidade 72 km por hora e assinale a alternativa correta. Aqui no caso é mais simples porque ele só está pedindo a quantidade de movimento. Ele não está conservando, não está dentro de impulso, nada disso. Então, basicamente, a gente vai só fazer m vezes v. Só que aí tem um detalhe, né? Está em km por hora. O que o artigo vai fazer aqui? M vezes v. Aí ele fez 900 vezes 72 dividido por 3,6. Já jogou direto na conta. Quem quiser se converter antes vai achar 20 metros por segundo. E 20 vezes 900, 18 mil. Aqui, ó, tudo certinho. Letra E. Então, nada exatamente ultra complicado, só prestar um pouquinho de atenção. Vamos então falar um pouco do impulso. Também temos deveres aqui para comentar alguns deles. Então, vamos lá. Primeiro aqui, calcule o módulo do impulso exercido pelo motor de um veículo
de 800 kg que acelera de 20 a 30 metros por segundo. Primeira coisa, como impulso, aí tem duas opções para impulso, como eu já falei. Força vezes intervalo de tempo, só que eu não tenho força nem o tempo. Então ele vai ter que dar o quê? Ó, no mínimo, a velocidade final e a velocidade inicial, que é o ΔV, e a massa. Inclusive eu faria até isso, eu nem faria esse trabalho todo não. Porque se eu tenho m vezes VF menos m vezes VI, eu faria o quê? Eu faria logo isso aqui, ΔQ, eu faria m vezes ΔV. Que é um ΔV de 20 até 30? 10, né? E 10 vezes 800 dá quanto? 8.000, que é aqui. Ó. Então, será 8.000 kg/metro por segundo ou 8.000 newton segundo. Qual das duas unidades aqui vai estar certa? Nesse caso, as duas, por quê? Porque, bom, eu estou usando impulso usando o teorema da quantidade de movimento. Então, essas unidades aqui vão estar equivalentes nesse problema, tá? Mas eu usaria newton segundo porque está sendo pedido o impulso, né? Nesse caso aqui. Bom, vamos para o próximo. Uma força de 120 N é aplicada em uma pequena bolinha de tênis de massa 0,050 kg por uma raquete durante o intervalo de tempo de 1/100º de segundo. Sabendo que a bolinha movia-se no sentido direita-esquerda e imediatamente antes de tocar a raquete encontrava-se com velocidade de 15 metros por segundo. Calcule, letra A, o módulo do impulso sobre a bola e B, a velocidade final. A velocidade final vai depender do... Um vai depender do outro aqui. Então, vamos lá. Letra A. Primeiro, força vezes intervalo de tempo. Bom, a força é 120 newtons. Não precisava do 0,0, mas tudo bem. Vezes 1/100º de segundo. 1/100º é dividir por 100. Então, o impulso é 1,2 newton segundo. Ou 1,2 kg/metro por segundo, né? E aí, no caso, para verificar a velocidade final da bola, vai precisar da variação da quantidade de movimento, que é justamente 1,2. Aí você vai abrir a fórmula dessa forma aqui. E teremos impulso 1,2. Quantidade de movimento final. Aqui, no caso, teria que abrir tudo, porque eu não tenho uma das velocidades. Então, é mais útil fazer dessa forma. Quantidade de movimento final, 0,05 vezes VF. Então, essa aqui vai ser a minha variável. Essa parcela aqui está diminuindo, vai passar somando. E 15 vezes 0,05 é 0,75. Aí, no caso aqui, vai somar 1,95 e vai dividir por 0,05, totalizando 39 metros por segundo, que faz muito sentido, porque se a bolinha já tinha 15 metros por segundo e está sendo transferido impulso para ela, quando o objeto ele recebe impulso, a tendência dele é aumentar a sua velocidade, ou seja, bastante coisa. Bom, aqui nós temos aqui mais algumas. Interessante isso. Se tivermos impulso para uma força variável, força variável é interessante aqui comentar, porque eu já falei disso em relação a trabalho. Por exemplo, quando a gente faz trabalho de uma força constante, é força vezes deslocamento. Quando a gente faz de força variável, é área contida no gráfico. A mesma coisa serve para o impulso, porque o impulso você pode fazer com uma força média ou força constante, e se você não tiver a força média, vai ser apresentado para você um gráfico, como está sendo aqui apresentado, e aí, de acordo com a área do gráfico, você vai fazer a questão do impulso. Ou seja, não é para usar a fórmula do impulso imediatamente aqui, é para usar a área, aí vai ser a área do triângulo, a área do quadrado, a área do quadrado não, a área do retângulo também vai ser difícil por conta do... que aí vai ser constante. Geralmente vai aparecer muito triângulo e trapézio, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia só usar a fórmula, porque a força vale 10 e o tempo vale 5. Quanto é 10 vezes 5?
50. Só que aqui em área é a área do retângulo, que é base vezes altura, que vai dar o mesmíssimo resultado. Então, se a área formada for de um retângulo, ou quadrado ainda, né, que é a mesma implicação de fórmula praticamente, vamos ter, é só usar a fórmula e pronto. Nem precisaria apelar para a área em si. Beleza? Já comentei então alguns deveres de impulso. Vamos comentar então mais alguns aqui. Primeiro, após o chute para a cobrança de penalidade máxima, uma bola de futebol de massa 0,40 kg sai com velocidade de 24 metros por segundo. O tempo de contato entre o pé do jogador e a bola é de 3 vezes 10 a menos 2 segundos, ou seja, 3 centésimos de segundo, menos de um segundo. Letra A. Diferença. Qual é a quantidade de movimento adquirida pela bola com o chute? Primeiro, se você está cobrando falta, o nome disso aqui em futebolês é bola parada, né? Bola parada? Beleza. Então, se a gente tem bola parada, a quantidade de movimento inicial nem precisa calcular, é zero. Nem precisa se preocupar. É só calcular o quê? A quantidade de movimento final. Então, é só multiplicar 0,40 por 24, 9,6. Porque, de novo, cobrança de falta, pênalti, escanteio, tiro de meta, o que for, bola parada, não tem quantidade de movimento. Letra B. Força média aplicada pelo pé do jogador sobre a bola. É por isso que está esse tempo descrito no problema. Porque o impulso vai ser o valor da letra A, 9,6. Então, para descobrir o valor da força, é só dividir 9,6 por esse valor aqui, por 3. Se não me engano, vai dar 3,2 vezes 10 a menos... Ah, tá, não. Essa aqui que é a divisão. No caso aqui, 3 vezes 10 a menos 2 vai virar 0,03. Só que aí poderia manter o 10 a menos 2, ele iria subir como 10 ao quadrado, né? Enfim. De qualquer maneira, então, essa divisão você vai avançar 2 casas decimais aqui, vai virar 3, e 2 casas decimais aqui, vai virar 960. Então, a força será de 320 newtons. Bom, bora para mais um pouquinho? Então, vamos. Muito bem. Mais um exercício aqui. Determine a quantidade de movimento de um objeto de massa 5 kg que se move a 30 metros por segundo. Nesse caso aqui, não tem conservação, não tem impulso, não tem nada, então é só multiplicar 30 vezes 5, 150. Né? Não tem muito mistério aqui. É a definição original, algumas questões são assim. 2. Suponha que a velocidade de um objeto obedece a seguinte equação. V igual a 16 menos 2t. Ou seja, aqui está sendo dado para a gente uma equação das velocidades do move. Sim, o move novamente. Então, não estamos em movimento uniforme, estamos em move. Se estamos em move, a tendência normal aqui será ter impulso, tá? Quando o movimento é uniforme, a velocidade é a mesma, a quantidade de movimento, bom, vai acabar sendo também. Pois bem, então a primeira coisa que vai acontecer, eu tenho que substituir o instante 5 segundos aqui dentro. Se eu tenho 5 segundos aqui dentro, vai ficar 2 vezes 5, 10, e 16 menos 10 são 6. Então, eu vou ter uma velocidade de 6 metros por segundo. Se é só para calcular a quantidade de movimento, ou momento linear, né, para alguns, também para dentro da física, a gente vai ter 3 vezes 6, 18. Tranquilo. Terceiro, um objeto de massa meio quilo está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com aceleração escalar constante. Ó, então, temos uma aceleração, ou seja, move mais uma vez. Se o objeto partiu do repouso, o módulo de sua quantidade de movimento é em kg/metros por segundo ao final de 8 segundos é... Bom, primeira coisa, eu tenho que primeiro saber da velocidade. Ele parte do repouso, então a velocidade inicial dele é 0. Aqui está com... Bom, e nós temos aqui 8 segundos. Vai ter que usar a equação do V igual a V0 mais AT.
Então, vai ter isso aqui vezes 8 com velocidade igual a zero, seria 2,4. 8 vezes 3, 24. 2,4 metros por segundo. Com essa massa de meio é 1,2. Aqui, ó. Perfeito. Ó, V igual a V0 mais AT. Partiu do repouso. Ó, movi de novo. Partiu do repouso. Então, é 0. Esse produto aqui dá 2,4 e a massa é meio ou metade. Então, está resolvido. 4. Calcule a quantidade. Aqui no caso, eu tenho mais uma função horária. Só que no caso aqui está sendo dada a posição. Aqui no caso aqui dá para fazer o move por ΔS, mas um pouco diferente aqui com certeza. Bom, de qualquer maneira, aqui no caso que vai prestar mais é a velocidade inicial. E esse 2 aqui, ele substitui A sobre 2. Então, A vai valer 4. Entendi. Então, não vai usar essa fórmula aqui. Vai utilizar informações dessa fórmula para usar em outra, para achar a velocidade final. Típico de move, né? Um pouquinho. Então, velocidade final V0, que aqui no caso vale 3. E o A não é esse 2, é o dobro disso, porque esse valor aqui substitui metade de A. Então, A vale 4. Então, vai ficar 4 vezes 5, 20, mais 3, 23. E aí, no caso, quantidade de movimento. Qual que é a massa dessa questão? 3. Então, temos um erro aqui, porque se dá 23 vezes 3 são 69, letra E, tá? Nesse caso aqui. Bora então para falar um pouco de impulso novamente. Durante um jogo de futebol, um jogador chuta a bola aplicando sobre ela uma força de intensidade igual a 5 vezes 10 Newton durante o intervalo de 1/100º de segundo. Calcule o impulso da força aplicada pelo jogador. Bem tranquilo, porque impulso é força vezes tempo. Aqui vai dar 500 newtons vezes 1/10. É só dividir por 10. Um abraço. 50. 2. Uma força de 6 newtons atuando sobre o objeto em movimento altera sua quantidade de movimento em 3 kg metro por segundo. Então, esse valor aqui já é o impulso também. Porque quando ele fala alterou, alterar, mudar, é delta. Delta Q é igual a I, tá? Então, durante quanto tempo essa força atuou? É só dividir nesse caso. Porque aqui eu vou ter delta Q vai ser igual a I. Nesse caso eu vou ter 6T, porque é força vezes... Porque no caso impulso é força vezes tempo, a força vale 6. Então, meio segundo. Próximo. O gráfico a seguir representa a variação da intensidade da força em função do tempo. Essa questão aqui que eu estou falando. Tem gráfico também envolvido. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter de 0 a 8 segundos, a força se mantém constante em 15 newtons. De 8 a 15 segundos é que a força vai diminuindo até acabar. Bom, calcule o impulso da força. Aqui também me parece claro que é um trapézio, né? Então, vai ser base maior, 15, de 0 a 15. Base menor, de 0 a 8. E a altura vai de 0 a 15. Em sendo assim, vai ficar 15 vezes 8, 120. 120 vezes 15, 3.000, 30.000 e vai dividir por 2. Então, só se errei besteira aqui para variar. 120, então. Ele dividiu em 2. Tá certo, então. Se ele dividiu em 2, ele vai considerar o retângulo primeiro, 8 vezes 15, 120. Ok? Só que aí, no caso, a base vezes a altura. A base vale 7? Não. Tá. Essa base aqui, entendi. No caso, essa base aqui do retângulo
vai valer 7. De 8 a 15 a diferença é 7. A altura vale 15 e vai dividir por 2. Certo, isso aqui está certo. 7 vezes 15, 105. Divididos por 2, 52,5. Bom, daria para fazer pelo trapézio também, mas a questão preferiu fazer desta forma aqui. E para quem esqueceu o trapézio, é a mais interessante. Faz o retângulo primeiro, que é mais rápido, faz o triângulo depois e soma. 172,5 Newton/segundo. Essa aqui é a última do artigo. Uma bola de massa meio quilo é chutada para o gol, chegando ao goleiro com velocidade 40 metros por segundo e rebatida por ele. Sai com velocidade de 30 metros por segundo numa direção perpendicular à do movimento inicial. O impulso que a bola sofre graças à intervenção do goleiro tem módulo em... Primeiro, vai existir impulso porque o goleiro recebe a bola com uma velocidade, 40 metros por segundo é bastante coisa. E o goleiro só tem tempo para poder nem consegue defender, ele só rebate a bola, ele não agarra no caso. Só que a bola ela perde velocidade. Ou seja, se tem mudança de velocidade, tem impulso. Primeira coisa, aqui tem uma conta extra por causa da palavra perpendicular. Então, para saber o impulso real, é necessário saber qual é a velocidade resultante, porque a primeira velocidade é do chute, que é 40. A segunda velocidade é a que o goleiro empenha a bola para rebater, 30. Só que eu vou ter vetores perpendiculares, eu preciso fazer o vetor resultante. Quem é o vetor resultante quando tem 90 graus? Perpendicular significa que os dois vetores vão ter ângulo de 90. E esses dois vetores têm o ponto de encontro, que é o goleiro. O goleiro recebe o vetor V1 com 40, rebate e cria o vetor V2 com 30. Isso quer dizer que entre o chute, entre a pessoa que fez o chute e a direção de onde a bola foi, depois da defesa, eu vou ter um vetor V. E esse vetor V ele vai ser medido pelo teorema de Pitágoras. Eudes, poderia ser pela lei dos cossenos? Poderia, mas vamos lembrar que cosseno de 90 é zero, né? Então acaba sendo utilizado o teorema de Pitágoras mesmo. Então, para quem conhece Pitágoras, né, múltiplos de 3, 4 e 5 já resolve o problema. 30 é 3 vezes 10, 40 é 4 vezes 10. Então, pelo triângulo básico de Pitágoras, só pode ser 5 vezes 10, 50, essa velocidade aqui. Ou utilizar no próprio teorema, aí no caso você vai precisar fatorar, sua fatoração ou decomposição por números primos tem que estar mais em dia. 40 ao quadrado é 1.600, 30 ao quadrado é 900, somou 2.500, e aí você vai tirar a raiz desse valor. Qualquer número com 2 zeros está multiplicado por 100, raiz de 100 é 10 e raiz de 25 são 5, 50. É só depois disso aqui que tem que usar o teorema do impulso. Exatamente. Por quê? Porque nesse caso aqui tem a palavrinha perpendicular, então teremos vetor resultante. Nesse caso, impulso tem a ver com a quantidade de movimento. Nesse caso aqui está só um m vezes v, porque eu já achei a velocidade resultante. Quando eu faço a velocidade resultante, é como se eu tivesse uma única velocidade substituindo as duas anteriores. Então, metade de 50, 25 kg metros por segundo. Então, é isso. Tá? Demais exercícios, então, quem quiser praticar, pode praticar, mas de toda forma, essa foi a explicação básica para a aula de hoje. Espero que tenham gostado e é isso aí. Até a próxima.